Queridos amigos, hoje é um dia de muita alegria para todos nós. Hoje nós estamos gravando o último programa, que é do capítulo 13º, é o programa número 11º. Imaginem vocês, 11 programas de 35 minutos, dando um total de 6 horas e 40 minutos, falando sobre reencarnação. Para nós foi de muita emoção podermos estar no estúdio. É cansativo, é verdade, mas é muito prazeroso poder compartilhar com você esse momento de tanta alegria. Estamos pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. E você vai se lembrar que o último programa nós falamos sobre o momento da prece, o momento da ligação perispiritual, do cordão umbilical da mãe, Dona Raquel, e Sigismundo. A prece feita pelo nosso irmão Alexandre foi algo sublimado. E Raquel se envolveu de tal maneira que ela estava sob uma luminosidade tão grande que iluminou todo o ambiente. E o mais bonito é quando Alexandre fala do abraço em que ela, já com o filho ligado ao seu ventre pelo cordão umbilical, ela dá aquele abraço sincero, carinhoso, nesse novo filho que está recebendo em sua casa. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Rogamos a Deus, a Jesus, força, coragem e entendimento para seguirmos na caminhada evolutiva. Gostaria apenas de deixar o WhatsApp da TV A Caminho da Luz. Entre em contato conosco pelo número 19 997 78 2794. Vamos se relembrar então que agora a continuidade é, todos vão agora dissipar aquele momento espiritual. Raquel então volta para o corpo físico e vamos ver como que é o desmembrar desse momento. Dando continuidade, Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura, abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como navegante feliz, ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado, suas esperanças transbordavam e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia, que lhe não despontava no cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligara a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Que seria exatamente o período dos 9 meses, não é? Que seria esse momento onde o cordão umbilical vai cada vez mais se aproximando do ventre materno e aquele momento do nascimento, que é um momento mágico, quando o espírito vê a luz, é o momento em que o espírito então entra no corpo físico e ele dá o primeiro grito. Às vezes até a ciência, quando não dá o primeiro grito, quando não faz o primeiro choro, o médico dá um tapinha na bunda para ele poder então ser um momento. A medicina talvez não saiba que isso é um momento sublime, que é um momento de que o espírito verdadeiramente se acopla ao corpo físico. Dando continuidade, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, acentuando respeitosamente. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências.
devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca, até então, havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Por meio dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos, em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para a frente, em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Aqui um outro ponto que nos chama a atenção é que André Luiz descreve que Alexandre, de toda aquela equipe que ali estava, era o mais evoluído. E logicamente nós sabemos que quanto mais evoluído, maior é o conhecimento sobre as leis naturais que nos cercam. Entre as leis naturais que nos cercam, existe o princípio da vida, que é a formação do corpo físico e a formação do corpo perispiritual. Então, André Luiz traz uma outra situação importante. Ele é o único espírito capaz de acompanhar tudo aquilo que está acontecendo. Vamos relembrar, no final do capítulo passado, capítulo 12º, nós vamos ver esse amigo espiritual que vai acompanhar por 7 anos, todos os dias, todas as horas, Segismundo, que é Herculano. Quando Herculano, um amigo em comum de Segismundo, de Adelino e também de Alexandre, porque eles viveram na última existência no mesmo período, eram amigos. Por isso que Alexandre se dedicou muito nesse processo, que para ele foi um processo muito importante de auxiliar esses amigos nessa hora. Então, André Luiz diz, o único que é capaz de descrever com perfeição as minúcias desse relacionamento físico de um homem com uma mulher, gerando a formação de um corpo físico para abrigar a condição de um corpo perispiritual, ele começa a descrever algumas coisas dentro daquilo que nós somos capazes de compreender. Porque essas informações em 1945 a ciência não tinha. É por isso que André Luiz ele fica todo assim, perplexo. Porque a medicina era muito limitada já nessa época, não é? Então a gente vê que coisa linda, né, André? Que informações que André Luiz teve e como ele consegue descrever com perfeição esse trabalho da espiritualidade maior. É evidente que André Luiz teve como supervisor Emmanuel, que era de uma grandeza espiritual muito grande. Antes de André Luiz transmitir esta obra a Chico Xavier, ele reportou a Emmanuel, e Emmanuel fez a triagem do que podia, do que não podia. E é importante nós realçarmos que André Luiz, ele deixou para nós o que Emmanuel autorizou, porque ele não descreveu tudo. Aqui ele está pondo partes importantes, mas se ele fosse descrever tudo que ele viu pormenorizadamente, o livro todo seria só para narrar este capítulo da reencarnação, que por si só tem 57 páginas. Se ele fosse narrar cada detalhe, cada energia que ele viu, cada situação que ele se deparou, só este capítulo seria o livro todo, porque são muitas nuances, são muitos pontos importantes que naturalmente André Luiz não pôde descrever tudo pela extensão que ficaria o capítulo
e, naturalmente, o livro. Dando continuidade. Após acompanhar, profundamente absorto no serviço, a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros, para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas. Aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se, a meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. É interessante, não é? Quando a gente estuda, logo nos primeiros anos da escola, a gente vai ver um processo da fecundação, não é? Então, o espermatozoide, juntamente com o óvulo feminino, né? Nós também estudamos que milhões são, né? Quando a gente ejacula, são milhões de espermatozoides ao mesmo tempo. E é aqui que dá o sentido da vida, não é? André Luiz, então, vem dizer que daqueles milhões, apenas um ia entrar no lugar correto para fazer com que o feto pudesse, então, ser iniciado naquele óvulo feminino. E a gente percebe que exatamente esses milhões são as características possíveis da nossa formação do nosso corpo físico. E exatamente é escolhido aquele que está dentro da nossa formação perispiritual, traçado no mundo espiritual. Lógico que é uma complexidade, nós estamos apenas tecendo um simples comentário de uma maneira grotesca até, porque não somos médicos. Mas estamos vendo que isso trouxe para a medicina uma grande contribuição, não é? Porque até então se tem aquele conceito básico que todos nós aprendemos na escola. Agora nós estamos vendo não apenas esse conceito básico no campo científico e no campo espiritual, que traz, sem sombra de dúvida, realça para todos nós esse conhecimento que engrandece a nossa inteligência, né, André Luiz? Sem dúvida, nós estamos aqui vendo os bastidores deste assunto tão importante quanto se faz a fecundação. Então é muito bonito ler, estudar e nos deparar com estas informações. Vamos dar continuidade na leitura. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores,
Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu seguia, agora, o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Então aqui, André, a gente começa a perceber, né, como é bonita essa fecundação, como é bonito esse momento prazeroso que a mulher sente de se engravidar. A gente começa a perceber, como ele fala da limária, né, quando vai atraindo os ferros, né, por um processo do ímã. Então assim também, conforme vai agora crescendo, conforme o feto vai se desenvolvendo, e uma coisa que ele coloca, né, André, como é bonito o organismo humano, não é? A própria mulher repõe dentro da sua condição, naquela bolsa de água, onde aquela criança vai ficar durante toda a sua formação nos 9 meses, ela vai cedendo, através dos instrumentos da própria mulher, todo o alimento que aquela criança vai se formando gradativamente, não é? E vai crescendo gradativamente até que ela possa amanhã ver a luz. É muito bonito todo esse processo. É verdade, é uma descoberta para a ciência em que a mediunidade do Chico teve a oportunidade de antecipar muitas técnicas, muitos estudos, muito entendimento que se tem hoje, em pleno século XXI, veio oriundo destas obras do século passado, que muito contribuiu e muito contribui para o entendimento acadêmico. Dando continuidade, estava boquiaberto diante do que me fora dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispirítico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas, as lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução, e assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Então, quando une, não é, esses dois órgãos do homem e da mulher, então nós vamos primeiro pelo estágio da ameba, que é aquela união das massas, né? E ali então da ameba, que já é o começo da formação, nós vamos viver na situação aquática. O corpo vai começar a ser formado dentro de uma bolsa d'água. E é interessante, que eu gostaria de chamar a atenção do nosso telespectador, é que a partir do momento que Segismundo passou e voltou pelo processo do magnetismo, da hipnose ao estado de criança, a partir desse momento ele já perdeu a sua condição do passado. Ele já está agora entranhado na sua nova existência, ou seja, ele está ali naquele estado latente, não é? Já recomeçando
Por isso que a reencarnação é algo abençoado, é um novo recomeço. Por isso a importância de um pai, de uma mãe, ter consciência de que até os 7 anos de idade é a base que nós devemos ter e dar a essa criança. Depois disso, raramente ela vai falhar. O que nós vemos hoje com muita tristeza é que quem está criando as crianças são os avós. Não porque muitas vezes os pais precisam trabalhar, mas por descuido dos pais. Às vezes, conversei recentemente com uma mulher que me dizia que o filho estava numa creche, mas que se ela fosse ver o que ela ganhava, não dava para pagar as despesas do filho. Não seria melhor até os 7 anos ficar acompanhando? Não que nós sejamos contra o trabalho da mulher, a mulher precisa trabalhar em muitos casos, isso tudo é valioso. Mas se o trabalho não compensa e o valor que ela está recebendo não é superior ao que vai dar para trocar alguma coisa dentro de casa, não é preferível ver os primeiros 7 anos com aquele carinho, com aquele amor, com aquela dedicação? E aí ela me diz, Sérgio, eu tenho dificuldade de conviver muito tempo com criança. Nós precisamos repensar nossa vida. Nós precisamos repensar o que é os caminhos que a vida nos oferta. E é isso que nós estamos vendo aqui, uma Raquel, uma mãe que com certeza vai ser prestimosa. E com certeza eu tenho a certeza que Segismundo vai acertar. Porque primeiro que ele está vindo no lar de uma mulher muito carinhosa e de um pai que compreendeu o sentido do perdão. Abençoado o véu do esquecimento. E esse amor que nutre por essa criança e pelo seu irmão, que é mais velho que ele, logicamente vai fazer com que ele siga um caminho voltado para o bem, para o amor. É quando nós ensinamos, quando nós damos as bases. Podemos mudar o espírito de alguém? Não. Mas podemos dar ao espírito de alguém a certeza de que ele mesmo pode se transformar. Dando continuidade, a hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me, ainda uma vez, do quadro de formação fetal. O óvulo, fecundado, animava-se de profunda vida, evolutindo para a vesícula germinal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Rejubilei-me, encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizados simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção. Então, nesta leitura que tivemos hoje, findando depois de mais de 6 horas de gravação, como nosso querido Sérgio disse no início deste programa atual, nós estamos vendo a reencarnação. Só que André Luiz, por ter curiosidade, sede de conhecimento, Alexandre perguntou aos construtores se ele poderia ajudar, inquirindo aquela situação, meditando, vendo e aprendendo, para que pudesse mais tarde trazer em forma de aprendizado para todos nós. É um capítulo apaixonante, com muitas nuances, que procuramos estudar com muita calma, com muita cautela, para levar até o querido ouvinte, o querido telespectador, um material sobre a reencarnação. A reencarnação é uma das bases que constitui o corpo doutrinário do Espiritismo. Não se vê o Espiritismo sem se compreender a reencarnação. A reencarnação é o que nos aproxima da compreensão de Deus, das obras que Deus deixou, das suas leis imutáveis, do quanto nós estamos tendo uma oportunidade abençoada, mesmo não tendo o corpo que gostaríamos de ter, mesmo não tendo a família que gostaríamos de ter,
mesmo não tendo o salário que almejávamos, mesmo não tendo o que queríamos ter, nós temos uma oportunidade abençoada, sem dúvida, pela visão que o Espiritismo nos passa, é a melhor existência corporal que nós já tivemos, não do ponto de vista físico, familiar, profissional ou religioso, mas do ponto de vista do entendimento e da maturidade que estamos tendo. Alguns pontos também que nós destacamos desses 11 programas que nós gravamos, 6 horas e 40 minutos, tem alguns pontos que eu gostaria de elencar e destacar. São exatamente a questão da reencarnação, que é o único dogma que a doutrina espírita aceita. Primeiro, o que é um dogma? Dogma é um artigo de fé indiscutível. Allan Kardec diz que o espiritismo não tem dogma, com uma única exceção. Vamos abrir exceção para um único dogma, que é a reencarnação. É exatamente o pilar de tudo aquilo que a doutrina espírita vem trazendo, ligando para nós as 3 condições: o passado, o presente e o futuro. O segundo ponto que nos chama a atenção é exatamente a parte científica, onde André Luiz, na condição de um grande médico, de um grande cientista, ele fica realmente atordoado de ver tantas informações desconhecidas por ele até então. Não apenas as questões que ligam o corpo físico, mas as questões do perispírito. O perispírito é, sem sombra de dúvida, para a ciência uma grande descoberta que o Espiritismo veio trazer. Allan Kardec, vamos relembrar, que foi uma criatura que trouxe para a humanidade uma revelação muito forte. Lógico que todo esse trabalho, orquestrada por um grande maestro, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria enfatizar também, André, a obra de Francisco Cândido Xavier. É por esse fato que não existe e não existiu, desde 1857, um médium que seria um médium completista daquilo que Kardec, usando uma série de outros médiuns da época, compondo essa obra maravilhosa. A partir daí, a partir de 1869, com o desencarne de Allan Kardec, nós então começamos a ter a obra já definida. E nós não tivemos um médium tão espetacular, um médium tão iluminado quanto Chico Xavier. É verdade que nós temos muitos trabalhadores espíritas renomados, com obras até em grande destaque. Mas um homem simples, humilde, que se propôs a seguir Jesus e que trouxe uma obra renovadora e, ao mesmo tempo, completista. Chico Xavier, a diferença dele e dos outros médiuns é que ele é um médium completista. O que significa isso? Ele completou a doutrina espírita naquilo que Allan Kardec não pôde trazer na sua época. E ele foi perfeito. Eu me lembro de uma frase de Charles Kempf, presidente da Federação Espírita Francesa, quando esteve aqui em nossa casa. Ele me disse, numa noite que estávamos jantando, ele disse algo muito interessante. Como é que pode Chico Xavier, com toda a fama que teve na sua época, com todas as honrarias que teve, dormir num quarto de 2,5 metros por 1,5 metro? É realmente algo fantástico. A sua simplicidade. E com 92 anos partiu para o mundo espiritual, levando uma grande bagagem que ele adquiriu, não só nessa existência última, mas em outras, da simplicidade e do amor. Compreendeu Jesus na sua íntegra. Somente um médium do quilate de Chico Xavier poderia trazer uma obra de grandeza como essa obra que nós acabamos de ver, que é a obra de André Luiz, e o André citou algo maravilhoso, supervisionado por Emmanuel. E é importante nós citarmos também, já caminhando para os últimos minutos do programa, que a reencarnação não é uma criação espírita, não é uma criação de Allan Kardec,
não é uma criação de André Luiz por Chico Xavier. A reencarnação é um assunto que, se alguém perguntasse onde surgiu, nós vemos em várias épocas. Nós vemos a compreensão dela por parte dos egípcios, dos sumos sacerdotes, dos faraós. Nós vemos a compreensão dela pelos nossos irmãos gregos, que deram uma contribuição fascinante para a humanidade, pelos nossos irmãos na Índia e outras localidades mais. Então a reencarnação, ela não é nova. Ela caminha com a humanidade desde tempos imemoráveis. Só que naquela época da Idade Média, a Idade das Trevas, em que reinou o poderio de uma religião, levando o massacre, o castigo, a imposição, a fé cega, vindo a Inquisição, vindo as cruzadas, as guerras santas, nós nos distanciamos desta lei que foi trazida por tantos homens, distintas mulheres, pelo próprio Cristo, e que hoje nós podemos compreendê-la de modo melhor. Além disso, André, só queria completar também que na era cristã, o próprio Jesus, naquela conversa com Nicodemos também, enfatiza de maneira magnífica a reencarnação. Queridos amigos, gostaríamos de convidar a todos a conhecerem as obras que a TV A Caminho da Luz vem publicando. Nós sabemos das dificuldades de se publicar um livro, das dificuldades de se expor um livro. E se você tem gostado da nossa linha de raciocínio, da maneira que comentamos, venha conhecer um pouco da obra literária que estamos escrevendo. Os direitos de autor foram doados para a TV A Caminho da Luz, para o centro, e você pode adquirir as obras pela loja virtual A Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. Quem entrar em contato com o Sérgio pode ser pelo e-mail vilarsergio10@gmail.com e o meu e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br. E o último convite é o do WhatsApp da TV A Caminho da Luz, 19 997 78 2794. Queridos amigos, é com grande alegria. Se você assistiu o programa de hoje, você gostou? Eu vou te recomendar a não assistir esses programas. Assistir desde o primeiro. Nós temos aí um prefácio de Emmanuel, então eu vou convidar você a acompanhar o livro desde o começo, porque vale a pena você estudar conosco, capítulo a capítulo. Se você tiver o livro, é até melhor, você pode ir acompanhando, mas se não tiver também, vai estar aí, conforme nós estamos lendo o livro, vai aparecer aí na sua tela para você acompanhar. É com grande alegria que encerramos o capítulo 13º, depois de 6 horas e 40 minutos de programa. Mas é com muita emoção que nós fizemos isso. Humildemente, eu peço desculpa se porventura nos equivocamos com alguma frase ou mesmo com algum ponto de vista, porque é uma obra complexa. Fazemos com amor, não ganhamos nada para isso. Estamos nos dedicando para tentar nos melhorar a cada dia. Se porventura erramos em alguma coisa, nos perdoe, mas é um programa feito com muito amor, com muita alegria. Obrigado pela sua audiência e estamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração. E até o próximo programa.